Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome desse Deus. Deus que, antes de nós entrarmos aqui ou chegar, o Senhor já se faz presente, amém? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Queremos saudar todos os irmãos, aqueles também que estão aí nas redes sociais, que o amor, e a graça do Senhor possa continuar alcançando cada vida, cada família, em nome de Jesus, amém? E que o Espírito Santo de Deus continue na liberdade dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Queremos convidar que você possa abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler do versos 12 ao 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá nas cartas do apóstolo Paulo, Novo Testamento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A tradução que eu vou ler é na linguagem de hoje. E a palavra do Senhor diz assim: últimos conselhos e saudações. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Louvado seja Deus pela palavra, porção da palavra, que por si, ela já fala ao nosso coração, porque a palavra de Deus é viva, amém? A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é a instrução, e que o Espírito Santo de Deus apenas continue, nesse momento, acrescentando um pouco mais da porção da palavra, que Ele tem ao nosso coração, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos ajudar, para que possamos continuar sendo a sua igreja, os teus discípulos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos e irmãs, esse é um tempo especial, um tempo de estarmos na casa do Pai, um tempo também que a igreja certamente tem vivido, um tempo de comemorar, mais um ano de missão, um ano
de caminhada, de fé. E o que Deus quer nos levar a refletir, a pensar nesse tempo, a cada um de nós, como famílias, como povo de Deus, é um chamado para que nós possamos continuar deixando as marcas de Cristo e o legado da fé. Nós estamos vivendo um tempo de celebração de 132 anos de vida e missão. E você já parou para pensar nisso? Quanto tempo, né? Quantas pessoas, quantas famílias, quantas vidas que têm deixado as suas marcas, têm deixado o seu legado, têm deixado o seu testemunho, têm demonstrado dia a dia a sua fé, para que a obra do Senhor ela não pare, mas ela continue, porque esse é o chamado de cada um de nós, da igreja, porque o Senhor nos chamou para ser os seus discípulos. E nós um dia ouvimos a sua voz, entregamos o nosso coração a Jesus e passamos então a ser a sua igreja. Aquela pelo qual tem um chamado, e não um chamado apenas dentro do templo, mas um chamado em que nós, aonde estamos, nós também podemos deixar o nosso legado. Nós também podemos deixar as nossas marcas. Nós também podemos testemunhar daquilo que nós somos. E nós somos de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Amém? Nós somos do Senhor. Sobre nós há uma marca do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Sobre nós há a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como está lá em Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E é isso que nós precisamos entender como igreja em todos os momentos da nossa vida. Nós somos marcados pela presença, pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo, lá, a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, ela não se deu apenas ali há mais de 2000 anos atrás, mas a chama do Espírito Santo, ela continua sobre nós, a igreja, e é isso que precisamos pensar e refletir. São 132 anos de história, 132 anos de desafios, em alguns momentos de lutas, de conquistas, vitórias, esperança, alguns momentos talvez desesperança. São 132 anos de chegadas e partidas, mas cremos que certamente são 132 anos de um legado missionário. Você crê nisso? Um legado missionário na vida desta igreja para a honra e glória do Senhor. E isso é fácil nós pensarmos, porque eu creio que alguns irmãos aqui já leram um pouco a história da nossa igreja. E esta igreja, né, a começar por nós, São Luís do Paraitinga. Se nós estamos ali é porque alguém, né, com o seu legado de fé, de testemunho, de compromisso, de missão, de comprometimento com o reino de Deus, chegou lá para pregar a palavra, para anunciar do amor de Deus. E ali está uma comunidade para a honra e glória do Senhor, que também vai deixar o seu legado de fé, o seu legado de testemunho. E nós vamos um pouco mais atrás a história, igreja em Betânia, igreja em Tremembé, igreja em Jericó. E Jericó, olha a história, né? Não vou talvez saber citar, né? A irmã Léa Davi, ela tem, né, um pouco da história ali, ela sempre posta, né, algumas coisas, mas Jericó consta que a igreja ia, em muitos momentos, né, de Kombi, em alguns momentos, talvez até no lombo, né, de cavalos e burros, mas chegou lá, pregou, e lá também está um legado do testemunho, da fé, do comprometimento. Então, são 132 anos de um legado missionário, de encorajamento, de fé, de testemunho e de oração. E é isso que esta igreja, pelo qual nós lemos esta carta,
é o que Deus quer nos levar a pensar nesse tempo. Essa igreja aqui descrita é uma igreja também que deixou, ela tinha ali, descrita pelo apóstolo Paulo, uma igreja que tinha um legado, um testemunho de fé, de compromisso, de esperança em Cristo, de amor a Deus. Uma igreja que é reconhecida, em que a cidade de Tessalônica, ela foi uma das primeiras cidades a serem ali evangelizadas pelo apóstolo Paulo e também por Silas, quando eles chegam ao continente ali europeu. E essa igreja recebe a Jesus, essa igreja recebe da notícia do evangelho, e então essa igreja, ela torna-se ali a ter uma essência, uma base em Cristo, e ela foi uma igreja reconhecida pela circunvizinhança. Uma igreja que era reconhecida por esse legado da sua fé, do seu compromisso, do seu amor a Deus, do seu testemunho. Uma igreja reconhecida ali e se tornou referencial para as outras igrejas, províncias e cidades. E é isso que nós temos que pensar e refletir já um pouco na nossa vida. Como igreja, como um chamado que temos a ser testemunhas, a ser discípulos, a ser o canal do amor de Deus. O que nós temos feito com isso? Nós temos realmente a cada dia procurado deixar as nossas marcas. Mas não as nossas marcas próprias, como pessoas, como humano, mas aquela marca extraordinária que há em nós, que é do Espírito Santo de Deus. As marcas que entendemos que ali está descrita como fruto do Espírito, esta marca que está em nós, e esta marca ela tem, nós temos levado e deixado este legado aonde nós estamos, seja no âmbito da igreja, mas lá na nossa casa, na família, aonde nós estamos, nós temos dado continuidade de dizer às pessoas quem nós somos, mas também com a nossa vida testemunhar e demonstrar desse amor de Deus, dessa graça de Deus que é sobre nós, e louvado seja Deus por isso. E o chamado a nós nesse tempo é pensar, assim como a igreja ali de Tessalonicense é reconhecida, é um referencial. Nós cremos que nós somos a igreja aqui em Taubaté, nós somos a igreja em São Luís do Paraitinga, nós somos a igreja a nível aí regional, a nível nacional, nós somos a igreja que é chamada para continuar testemunhando do amor e do poder de Deus. Amém? Porque quantas pessoas estão precisando da graça de Deus? E assim como essa igreja lá em Tessalônica, nós também temos este chamado. E aqui para nós entendermos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 3, nós podemos ali, quando voltamos um pouquinho aqui, a carta, nós vemos como essa igreja era reconhecida. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai citar logo lá no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer ali a respeito dessa igreja. E ele vai dizer assim: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja, quando o apóstolo Paulo ele chega naquele local, e olha que interessante, ele vai lá, ele prega, ele anuncia, a igreja fica, e quando ele volta, ele acha ali uma igreja que continuou a missão, uma igreja que continuou na oração, uma igreja que continuou firmada na fé, uma igreja que continuou ali o seu testemunho, uma igreja que continuou pregando do evangelho, uma igreja que cresceu, uma igreja que discipulou, uma igreja que então deixa ali onde ele reconhece aqui o amor que eles tinham por trabalhar, a sua firme esperança em Cristo Jesus. Isso era então ali demonstrado através da vida, do testemunho, daquilo que eles falavam, daquilo que eles viviam na cidade, nas províncias e ali ao redor. E se voltamos mais um pouquinho ainda, lá no 1 Tessalonicenses 1, 7 e 8, mais um texto que confirma quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer
mais um pouco da marca dessa igreja, né, daquilo que ele viu, daquilo que alegrou o coração de Paulo, quando ele viu aquela igreja ali viva, aquela igreja servindo ao Senhor, aquela igreja testemunhando do poder de Deus, através da obra do Espírito Santo em suas vidas. Então, 1 Tessalonicenses 1, versos 7 e 8, diz assim, se você quiser acompanhar esse texto, mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias, da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Amém? Olha o que essa igreja marca. Olha o reconhecimento dessa igreja, dessas pessoas. E como nós já dissemos, né, igreja somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você crê nisso? Então, aonde nós estamos, nós somos a extensão da igreja de Cristo. Lá na nossa casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Lá na nossa casa, como Tessalônica, nós somos a igreja, o povo de Deus, que lá na vizinhança, alguém vai ver a diferença que nós temos feito. E nós não fazemos isso por nós, mas fazemos porque em nós o Espírito Santo de Deus está e habita. E em nós, então, nós somos impulsionados. Aquilo que nós falamos vai fazer a diferença em nome de Jesus. Aquilo que nós fazemos vai fazer a diferença em nome de Jesus. Esta foi a igreja ali de Tessalônica e essa somos nós. A igreja, o povo de Deus que é chamado a continuar deixando o seu legado. Se nós observarmos hoje aqui, quantas pessoas já passaram neste lugar e deixaram o seu legado de fé? Quantas pessoas viveram e dobraram os seus joelhos em oração para que essa igreja continue e permaneça ali, firmada e permaneça testemunhando para a honra e glória do Senhor? Tanto é que aqui a palavra vai dizer dos conselhos que o apóstolo Paulo vai dizer é orai sem cessar, ou seja, orar constantemente, porque a oração é que nos mantém de pé, a oração é que faz as coisas acontecerem, a oração é o alimento, a oração é que cura, a oração é que faz com que vivamos todos esses conselhos da nossa vida. A oração é que faz também com que nós permaneçamos como igreja testemunha do amor de Deus em nome de Jesus. E aqui a palavra, então, vai nos levar a refletir nesse legado, nesse testemunho de fé, uma igreja ali que é referência, uma igreja que transmite o seu legado de amor e de compromisso ao Senhor, uma igreja ali missionária, uma igreja testemunha de Cristo, uma igreja discípula e discipuladora, uma igreja fervorosa e cheia do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, então, reconhece a missão e esse legado da igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo reconhece aqui o seu compromisso, a sua fé, mas este legado, essas marcas, elas não poderiam terminar ali. A igreja, ela precisava ali, então, prevalecer e permanecer fiel ali ao Senhor até que Ele volte, para então arrebatá-la ali deste mundo. E aí aquilo que Deus quer nos levar a refletir um pouco sobre esses conselhos pelo qual nós lemos aqui no capítulo 5. Porque o apóstolo Paulo ele vai dar alguns conselhos àquela igreja, ele orienta aquela igreja alguns conselhos como instrução para o seu fortalecimento na sua vida, na sua caminhada, na sua missão. E de certa forma esses conselhos são para nós. Para que nós possamos viver, para que também possamos continuar sendo esta igreja fervorosa, esta igreja que ama ao Senhor, e esta igreja que vai continuar testemunhando desta graça, em nome de Jesus. Amém?
E o primeiro conselho que nos é dado é exatamente o versículo 17. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu e diz aí: orai sem cessar. Isso significa que nós precisamos, como igreja, em todos os momentos, da dependência de Deus. Você crê nisso? Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele não, ele está dizendo ali à igreja de Tessalônica, está dizendo a nós, está dizendo a mim, a você, a nós, que na igreja, para continuar a sua missão e continuar deixando o seu legado, as suas marcas, ela precisa ter uma vida constante de oração, amém? Se nós não orarmos, como Deus vai trabalhar na nossa vida, como Deus vai curar, como Deus vai operar, a oração é necessária. Então, para que nós também, assim como aquela igreja foi aconselhada, o conselho também a nós, que nós possamos continuar sendo essa igreja que tem uma vivência da oração constante, para que Deus possa continuar operando na nossa vida tudo o que for necessário, mas que nós também, então, sejamos a cada dia mais vazios de nós, mas cheios da graça e da presença do Senhor. Amém? E o segundo conselho que o apóstolo Paulo deu, e a nós também, lá no versículo 13, ele vai dizer: vivei em paz uns com os outros. Para que a igreja possa continuar deixando o seu legado de fé, testemunho e compromisso com o Senhor, nós precisamos ter a paz de Cristo. A paz que só Ele pode nos dar. A paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Esta paz, ela precisa, em todos os momentos, adentrar. Nós precisamos deixar o Senhor tocar a nossa vida. Nós precisamos viver esta paz, então, ser a igreja que vai transmitir também desta paz, aonde nós estamos, para a honra e glória do Senhor. E como é maravilhoso ter a paz de Deus. Como é essencial essa paz de Deus, a paz que vem do Senhor, aquilo que te fortalece, aquilo que te cura. Então, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja ali, está dizendo também a nós, que vivamos esta paz uns com os outros em todos os momentos da nossa vida. Paz aqui no âmbito nosso, como irmãos, irmãs, igreja, mas também a paz lá onde nós estamos, a paz no nosso lar, a paz lá no nosso trabalho. E um terceiro conselho que ele dá ali à igreja é: não apagueis o Espírito Santo. E é isso que precisamos entender, o que significa isso, é o nosso relacionamento com Deus. Como nós vamos ofertar aquilo que às vezes nós já não temos. Porque o Espírito Santo, a cada dia mais nós vamos nos encher, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais seremos realmente vazios de nós e cheios da presença do Espírito Santo. Amém? Então, aqui, quando Paulo ele diz ali, ele reconhece tudo o que aquela igreja era, mas ele dá um conselho: olha, não apaguem a ação do Espírito Santo, ou seja, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E precisamos todos os dias da nossa conexão, para que a gente possa realmente esvaziar de nós, esvaziar da carne, esvaziar dos nossos desejos, para que então sejamos a cada dia mais cheios da presença de Deus e alimentados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? A igreja, para deixar ali o seu legado de fé, ela precisa a cada dia mais dessa plenitude do Espírito Santo. Não permitir, e quantas coisas têm tentado apagar o Espírito Santo. Quantas coisas têm tentado nos afastar da presença de Deus. Quantas coisas têm tentado nos entreter e nós muitas vezes deixamos ali de se relacionar com Deus, deixamos a nossa comunhão, e isso, ao invés de nos encher, pelo contrário, esvazia. Muitas vezes nos torna ali frios, muitas vezes nos torna ali abatidos.
Mas nós precisamos entender que a presença, a chama do Espírito Santo, a cada dia mais ela tem que estar viva em nós, para que nós possamos continuar sendo essa igreja que tem deixado o legado e vai continuar de geração em geração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Isso é o chamado do Senhor a nós. E um outro conselho que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, está lá no versículo 22, ele diz assim: fuja da aparência do mal. Isso significa a nossa vida da santidade. E aí, citando, até uma frase de John Wesley, o fundador do metodismo, ele vai dizer assim que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. A Bíblia também vai dizer que, lá em Hebreus, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Josué, quando ele está direcionando o povo lá no capítulo de Josué, capítulo 3, ele vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o conselho que foi dado aqui à igreja lá e a nós também é esse tempo da vivência da nossa santificação, para que nós possamos então a cada dia mais limpos, a cada dia mais curados, a cada dia mais restaurados, continuar sendo essa igreja que vai ali fugir da aparência do mal e vai continuar deixando as suas marcas, não marcas lá mundanas, marcas que desagradam ao Senhor, mas marcas que nos faz ali a cada dia mais testemunhas do poder de Deus na nossa vida e através de nós, em nome de Jesus. Mas a igreja, para continuar deixando o seu legado, as suas marcas de fé, ela precisa cada dia mais se santificar em nome de Jesus. Amém? Sem a santificação, não veremos o Senhor. E um último conselho que o apóstolo Paulo lhe dá, então, ali àquela igreja de Tessalônica e a nós: não desprezeis as profecias. Está lá no versículo 20. Isso significa que, como igreja, nós precisamos a cada dia mais do alimento do nosso espírito. E a palavra de Deus, ela é a profecia revelada do Senhor para nós, em nome de Jesus. Você crê nisso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, a palavra de Deus, ela é instrução para nós, em nome de Jesus. Mas nós precisamos usá-la, nós precisamos manuseá-la, nós precisamos alimentar da palavra. Lá, Jesus, quando estava sendo tentado ali no seu deserto, no seu momento de desafios, Jesus, ele diz lá, responde ao diabo, a Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não desprezeis as profecias, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E aí talvez a pergunta a nós: será que temos nos alimentado da palavra? Será que temos permitido comer desse alimento espiritual para que realmente a nossa vida, como diz aqui o texto, vai dizer que o nosso corpo, alma e espírito seja ali considerado íntegro, irrepreensível na presença de Deus, nos preparando a cada dia. Não somente para testemunhar, para ser discípulo e igreja, mas também que sejamos então preparados para o encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Porque a promessa e o Senhor vem para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Você crê nisso? Mas precisamos, a cada dia mais, viver isso, viver a palavra, porque isso é necessário para nós, em nome de Jesus. Amém? E finalizando essa palavra, 132 anos de vida e missão. Você já imaginou desde 1889? E quanto
legado, testemunho, que legado, testemunho temos deixado como igreja de Cristo? Como já mencionamos, se cada um de nós aqui fosse, talvez lembrar de alguém, vem alguém à sua memória. Alguém que talvez não está mais no nosso meio, alguém que não está aqui, dos nossos idosos, e mesmo nós, porque cada um de nós cremos que temos escrito. Deus nos chamou para isso, e eu e você. O apóstolo Paulo vai dizer lá que nós somos a carta que Deus escreveu para que nós possamos. Como carta, as pessoas então vão nos ler. As pessoas vão nos ver. As pessoas vão sentir quem nós somos, e nós somos do Senhor Jesus. Nós somos os seus discípulos, então nós vamos continuar, como muitos já passaram e deixaram aqui o seu legado, histórias. Mas é preciso refletir que legado nós temos deixado como igreja de Cristo, que legado nós vamos continuar deixando. Onde nós estamos hoje, lá como família, junto dos nossos filhos, no trabalho, como liderança. E será que às vezes nós paramos para pensar nisso? Quando os nossos familiares, quando os filhos, aqueles que têm netos, que tipo de legado, que tipo de testemunho, que tipo de fé nós temos deixado para com essas pessoas? Quando eles nos veem, o que eles têm olhado para nós e visto, ali tem um homem, uma mulher de oração, um homem, uma mulher de fé, um homem e uma mulher que tem um compromisso com o Senhor, que tem demonstrado o seu amor para com Deus. E quando essa palavra veio ao coração, eu lembrei do exemplo e o legado de fé do profeta Elias e Eliseu. Não vou ler esse texto, mas se você quiser, marque aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. E depois você lê na sua casa. Mas finalizando esta palavra, Eliseu foi sucessor de Elias. E Eliseu reconhece o que havia de mais extraordinário na vida de Elias, que era o poder de Deus. E Elias deixa então esse legado, esse testemunho de fé, de oração e do Espírito Santo, da unção do Espírito de Deus sobre a vida de Eliseu, para que ele pudesse continuar a missão do Senhor. Quando Eliseu ele chega ali e iria assumir, ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele reconhecia aquilo de extraordinário, aquele testemunho de fé, de oração, de vida com Deus, pelo qual o poder de Deus, pelo qual havia ali, estava sobre a vida de Elias. E então, quando ele vai assumir aquela missão, ele poderia ter pedido como herança tantas coisas, talvez servos, talvez terras, talvez coisas ali materiais, mas ele pede apenas que a presença de Deus fosse sobre sua vida, para que ele pudesse continuar a sua missão. Mas por que Eliseu pediu isso? Porque ele via essa marca de Deus, ele via essa unção de Deus, essa diferença, esse legado sobre a vida de Elias. Então ele pede ao Senhor para que ele pudesse continuar, apenas que fosse lhe dado a porção dobrada do Espírito de Deus. E é isso que nós temos que pensar e refletir. Se esse legado tem permanecido sobre a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Que eu e você possamos continuar sendo essa igreja que vai continuar sendo a marca, vai continuar sendo testemunha, vai continuar sendo a cada dia mais discípula e discipuladora, essa igreja missionária, essa igreja que são 132 anos, mas que muitos anos ainda venham, para que nós possamos continuar pregando, continuar, assim como a igreja de Tessalônica, essas marcas da presença de Deus, do Espírito Santo, de uma igreja comprometida, uma igreja de fé, ela possa ser vista na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?
ela possa continuar sendo vista sobre nós. Os conselhos de Paulo àquela igreja se estendem a nós, e dentre os quais, e o primordial, que nós tenhamos a oração constante, a dependência de Deus. Amém? A oração constante é que vai nos vaziar de nós e nos tornar a cada dia mais cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? A oração constante é que vai nos levar à santidade. A oração constante é que vai nos levar ali, gerar em nós o encorajamento. A oração constante é que vai gerar em nós o despertamento. A oração constante é que vai gerar em nós milagres. A oração constante é que vai fazer de nós uma igreja cada dia mais missionária e discipuladora em nome de Jesus. A oração constante é que vai fazer com que essas marcas, e creio que marcas e legado têm sido deixados sobre nós, através de nós. Mas é uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de quebrantamento, que vai fazer com que a cada dia mais, dia a dia, nós possamos deixar essas marcas de Cristo e esse legado de fé no mundo, aonde nós estamos, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, mas que vivamos estes conselhos como igreja de Cristo em pleno século 21. E para que o nosso legado, o nosso testemunho, assim como a igreja lá de Tessalônica, esse testemunho, seja visto também, continue sendo passado, né, de geração em geração, através da nossa vida, através da igreja, através do povo de Deus, que é discípulo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, mas o chamado do Senhor a nós é isso: deixar as marcas de Cristo e o legado de fé, aonde nós estamos, em nome de Jesus. Amém? Seja dentro da igreja, mas principalmente lá fora, porque é lá que nós somos canal do amor de Deus. É lá que, como a igreja que foi reconhecida pelas suas marcas, nós também seremos. Vamos continuar sendo, de geração em geração, essa igreja fortalecida pela fé, essa igreja que ora, essa igreja que busca, essa igreja que vai continuar testemunhando do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Logo após o Ministério, né, de Dança de São Luís vai se apresentar. Depois da apresentação delas, né, a gente também impetra a bênção. Amém? Mas vamos orar neste momento, que nós possamos refletir naquilo que temos feito, se nós realmente temos vivido, né, a cada dia mais, esse desafio do Senhor a nós, a cada dia mais se colocar na presença dEle, a cada dia mais buscar para que possamos continuar deixando essas marcas de Cristo, esse legado de fé na nossa vida, na nossa família, na vida da igreja, aonde nós estamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Coloque sua vida, seu coração diante do Senhor e oremos em nome de Jesus. Amém? Pai, nesse tempo, nesse momento, ó Deus, nós te louvamos. Nós te glorificamos, Pai, porque, Senhor, Tu és esse Deus poderoso, esse Deus grande, esse Deus, ó Pai, que é soberano sobre as nossas vidas, esse Deus, ó Pai, que continua sendo o mesmo. O Senhor, ó Pai, não mudou. O Senhor, ó Pai, continua sendo o Deus de Israel, o Deus poderoso. O Deus, ó Pai, que sobre nós tem derramado da Tua graça. O Deus, ó Pai, que sobre nós tem estendido a Tua mão. O Deus, ó Pai, que sobre nós a cada dia tem nos tocado, tem nos encorajado, tem também, ó Deus, nos trago à memória ali aquilo que somos. Nós somos a Tua igreja, os Teus discípulos. Por isso, ó Pai, nos ajuda, Deus. Assim, ó Pai, como esta igreja de Tessalônica, um exemplo a nós, daquela igreja que teve e deixou o seu legado, suas marcas, de fé, de amor, de testemunho, de compromisso, de oração. Pai, que possamos continuar sendo esta igreja, firmada, Deus, na rocha que é o Senhor. Para que nós possamos também continuar, Deus, com este legado, ó Deus, de fé e testemunho, para que aonde nós estamos,
Não somente aqui no âmbito da igreja ou templo, mas que nós sejamos a extensão da tua igreja, nas nossas casas, nos nossos lares, na vizinhança, para que possamos continuar testemunhando do teu poder, do teu amor, para que muitas vidas também venham a te conhecer. Venham ser salvas, venham ser libertas, venham ser, ó Deus, tocadas pelo teu amor. Pai, que nós possamos continuar assim como muitos aqui passaram. E assim, ó Deus, tem testemunhado, ó Deus, tem deixado as suas marcas da sua caminhada e fé. Deus, nós queremos continuar sendo a continuidade desta igreja. Por isso, Espírito Santo, nos fortaleça. Pai, nos ajuda, porque sozinho, ó Deus, não conseguimos. Mas, ó Deus, a exemplo desta igreja, que sejamos nós, Pai, hoje em pleno século 21, tempos difíceis, desafiadores e do fim, Senhor, mas que o nosso coração, a nossa vida, a cada dia mais seja moldada pelo Senhor, que nós ouçamos esses conselhos, Pai, e o principal, a nossa vida de dependência em oração, porque isso, ó Deus, vai nos tornar a cada dia os teus discípulos, a tua igreja, ó Deus, que te ama e serve, e vive o teu amor, em nome de Jesus. Fica conosco, Deus, e nos fortaleça a cada dia mais. Nos ajuda, Deus, a continuar sendo as tuas testemunhas. Nós oramos, Pai, agradecidos e glorificando a Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém. Que Deus continue nos abençoando. Podemos assentar.